irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 12 de julho de 2020, hoje é o dia do Senhor. E com certeza, Jesus tem maravilhas para nós, nessa leitura orante, na parábola do semeador. E Jesus ele faz alguns convites e alguns questionamentos para nós. Qual é o centro da minha decisão? O centro da minha decisão é minha razão ou minha emoção? E para isso ele precisa saber como eu estou. Eu estou realmente ocupado, preocupado, indeciso? Eu estou insensível ou eu estou bem preparado para que a graça de Deus aconteça em mim? E eu queria já te convidar a você se inscrever no canal da RCCVH, a você acionar o sininho de notificações, a você dar o seu joinha, o seu like, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, para que mais pessoas possam ser evangelizadas para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar a nossa leitura orante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocando o Espírito Santo de Deus, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele unja as nossas mentes, que Ele unja os meus lábios, para que tudo aquilo que nós possamos vivenciar seja para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa mesmo renovar as nossas forças neste domingo, para que possamos ter uma experiência íntima e concreta com o Senhor Jesus. E iniciamos então com o nosso primeiro passo da leitura orante da palavra, que é a leitura do texto. E o nosso evangelho é segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 13. E naquele tempo, Jesus saiu e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele para dizer-lhe: por que eles falam em parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se endureceu. Taparam os ouvidos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se converta e eu sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso
em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas dele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Senhor possa nos ajudar a podermos vivenciar tudo aquilo que Jesus tem para nós nesse dia de hoje, que é esse domingo, que é o dia do Senhor. É um dia muito privilegiado que nós estamos juntos para ouvirmos e lermos, meditarmos, orarmos e contemplarmos toda a graça e a glória de Deus. E aí, nós nesse contexto aqui de São Mateus, diante daquela enorme multidão, as parábolas do reino, nós temos a parábola do semeador, são 7 parábolas. Então, além da parábola do semeador, nós temos a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede. E nesse contexto da parábola do semeador, nós vamos pensar, quem que é o semeador? O semeador é Jesus Cristo. E quem anuncia a palavra? A semente é a palavra de Deus, ou os ensinamentos de Jesus. E o solo é quem? É a minha mente, é o meu coração. É a mente e o coração humano, que é quando o Senhor falava mesmo qual que é o centro das minhas decisões. Então, nesse contexto de São Mateus, quando Jesus vai anunciar o reino, ele vem dizendo que o reino de Deus, ou seja, essa palavra, ela vai ser semeada em diversos corações. E os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, por que você não fala direto, objetivo? Por que você fala em parábolas? Parábolas são histórias, são alegorias, mas que ela tem o objetivo de transmitir um ensinamento, uma verdade profunda e religiosa. E a parábola, quando você lê, auxiliado pela força do Espírito Santo, muitas vezes você não precisa de grande... A parábola, você não precisa ser um grande entendedor da palavra de Deus, de ser uma pessoa letrada, uma pessoa extremamente intelectual. A parábola tem o objetivo de tornar o caminho acessível tanto para o intelectual quanto para os mais simples. E Jesus, ele tinha esse objetivo, de que a palavra pudesse alcançar a todos. Tanto que a palavra de Deus fala que Jesus não ensinava como os fariseus, mas ele ensinava com autoridade. E as parábolas nos dão essa graça, porque a cada vez que nós lemos as histórias, nós sabemos que ela tem como se fosse uma verdade para que a gente possa trazer para a nossa vida. E hoje na parábola do semeador, que nós possamos buscar em Deus essa graça de começarmos a perceber como está o meu coração. E é por isso que eu já te convido para nós irmos para o segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação. O que esse texto me diz? O que a parábola do semeador hoje pode trazer para mim, para a minha vida? E eu comecei a pensar, quando nós vamos analisando cada solo que a semente caiu. Então, em cada tipo de coração. O primeiro solo que a semente caiu, ela caiu à beira do caminho. E vai dizendo que essa semente caiu na beira do caminho e logo vieram os pássaros e comeram. E quando os discípulos falaram, nós não estamos entendendo a parábola, Jesus ele vai explicar a parábola, ele vai dizer que é aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. E aí o que acontece? O mal vai e tira essa palavra. Por isso que nós, quando vamos meditarmos juntos a leitura orante da palavra, a graça que Deus nos dá é que a gente possa ler a palavra, meditar a palavra, rezar na palavra, contemplar essa palavra e trazer essa palavra para a minha vida. Então, a cada leitura orante que nós fazemos juntos, nós lemos e entendemos essa palavra porque a gente quer colocar a palavra de Deus em prática. Então, ou seja, essa primeira
primeiro solo da parábola do semeador não é o nosso, não quero que seja o meu. Então, ou seja, é a palavra que caiu no meio do caminho, mas que os pássaros levaram porque ela não entendeu. E aí, glória a Deus que esse solo não é o meu coração. Depois eu comecei a pensar a segunda semente, né? A palavra, quando ela cai nesse solo pedregoso. E Jesus, ele vem dizendo que o solo pedregoso, ela nasce logo, mas ao mesmo tempo, logo ela morre. Por quê? Porque não tem raízes profundas. E vem o sol e queima e morre. E aí Jesus vem falando que é aquele que ouve a palavra, mas na primeira tribulação, na primeira dificuldade, não consegue continuar a caminhada. E aí a gente vai pensando que Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas ele diz: coragem, eu venci o mundo. E quando eu e você reconhecemos a autoridade desse poder de Jesus, nós vamos rezar o Salmo 23, sabendo que ainda que eu caminho pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Por quê? Porque o Senhor, ele está comigo. Então, esse solo pedregoso, eu também não quero esse solo no meu coração. Por quê? Porque eu sei que a tribulação eu terei. Mas coragem, porque Jesus venceu e ele me ajuda a vencer também. Depois, esse terceiro solo que a semente cai, que é entre os espinhos, e aí vem dizendo que, sufocados pelos espinhos, eles ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as seduções, as riquezas sufocaram e tornaram essa semente infrutuosa. Então, muitas vezes, é aquele que ouve a palavra, mas eu tenho tantos trabalhos, tantas coisas para fazer, tantos afazeres. Se a gente vai lá na passagem de Marta e Maria, diz que Marta estava preocupada com os afazeres domésticos, as coisas de casa e tudo mais, e Maria aos pés de Jesus. E aí chegou um momento que Marta falou: Jesus, tô entendendo? Eu tô aqui trabalhando e Marta tá aí, e Maria tá aí, só escutando. E Jesus disse assim: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Então, os nossos afazeres, eles são importantes, mas a gente tem que escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar com quem? É estar com Deus, é estar com Jesus. Então, que essas coisas do nosso dia a dia, que é tantos afazeres, que Ele não nos sufoquem. E é isso que eu peço ao Senhor hoje, para que Ele possa me libertar e te libertar, para que esse solo que a semente caiu entre os espinhos não seja o meu coração. Mas, e o quarto solo qual que é? É a terra boa, é a terra bem preparada. Ou seja, quando a semente caiu, já pensou? Caiu uma semente, e de uma semente deu 100, de uma semente deu 30, de uma semente deu 60. E é esse coração que é tão importante, porque muitas vezes eu ouvi a palavra, mas meu esposo não ouviu, meu filho não ouviu, meu pai não ouviu, mas eu ouvi. E automaticamente, quando eu ouvi, eu posso produzir 60, 100, 30 por 1. Eu posso ser anunciador dessa palavra também. E é isso que hoje, nesse domingo, eu te convido para que nós possamos juntos rezarmos e pedirmos: Jesus, me dá graça de ser esse coração, como essa terra boa, que possa frutificar, que eu possa levar Jesus Cristo para os meus, não só para minha família, mas no meu trabalho, para a nossa sociedade que tanto precisa, que a gente possa levar Jesus vivo e ressuscitado, 60, 100 e 30 por 1. E aí eu te convido já para a gente ir para o nosso terceiro passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a oração. E que eu e você possamos orar pedindo ao Pai, em nome de Jesus: Senhor, dá-me um coração igual ao Teu, Jesus. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ser manso e humilde, um coração disposto a poder frutificar, a que outras pessoas possam Te conhecer a partir de mim, que eu possa testemunhar Jesus Cristo vivo e ressuscitado, que eu possa ser uma pessoa melhor, que todos aqueles que me veem possam perceber que ser de Deus
faz toda a diferença, que uma pessoa de Deus pode mudar não só a sua vida, a sua casa, a sua família, mas pode mudar o seu trabalho, pode mudar uma sociedade, porque se todos nós estivermos em Deus, quantas graças podemos receber. E agora eu já te convido para nós irmos para o quarto passo, que é a contemplação, pedindo mesmo o Senhor a graça de estarmos face a face com Ele. Se você puder fazer um minuto de silêncio, que você possa silenciar e ficar na presença de Deus, escutar a Deus, saber qual que é o projeto de Deus para a sua vida e se comprometer. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós nos comprometemos a sermos pessoas melhores. E é isso que eu te convido, que a gente possa ser uma pessoa melhor. E eu não sei aonde você pode fazer esse compromisso, mas que você possa fazer esse compromisso de ser essa terra que pode fazer essa semente frutificar 60, 100 e 30 por 1. Que Deus nos abençoe, que nos dê um dia muito frutuoso, para que a gente possa produzir muitos frutos para a glória de Deus. Amém. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã com mais leitura orante da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.